Olá pessoal, feliz 2020 para vocês, antes de mais. No vídeo de hoje vamos aqui fazer uma coisa nova. Eu vou ensinar-vos, dar-vos algumas dicas e transmitir-vos algumas coisas sobre o desenho à vista. Vou desenhar esta raposinha que eu estava aqui a mostrar, que é uma afia que eu comprei no Staples, eu achei super fofinha. Vocês têm pedido bastante para eu fazer tutoriais e para vos mostrar o processo, como fazer as coisas. Eu disse que vos ia dar algumas dicas. É o que eu estou a pensar fazer mais durante este ano, introduzir um bocadinho mais essa parte de como fazer as coisas e o processo de as fazer, várias coisas que eu aprendi ao longo do tempo. Também para vocês que gostam de desenhar ou que querem aprender alguma coisa, poder-vos ajudar um bocadinho nesse sentido. Então, em todo o desenho à vista, antes de mais eu vou-vos explicar o que é desenho à vista caso vocês não saibam. Desenho à vista é quando vocês desenham uma coisa que está à vossa frente, que vocês estão a ver. Pronto, imagina, vocês metem um objeto, como eu pus aqui esta afiazinha, à vossa frente e vocês querem desenhar. Pronto, é isso. Então, começamos sempre, como em qualquer desenho, por fazer um esboço. Neste caso, eu reparei que a minha raposinha, desde as orelhinhas até ao nariz, era um pouco maior do que o corpo. Logo eu já tive que deixar para a parte da cabeça dela um espaço maior e depois para o corpo um espaço mais pequenininho. Inicialmente eu até tinha posto uma das patinhas mais para fora e mais para baixo e depois percebi que não estava de acordo com aquilo que estávamos a ver. O que vocês fazem neste momento do esboço é, como eu estou a fazer aqui agora, se acharem que alguma coisa não está bem e quiserem fazer aqui, por exemplo, para nivelar a bochecha da raposa, criam estas linhas, assim só ao de leve, que é para depois poderem acabar, que são umas linhas guias para vocês se guiarem. Se não conseguirem fazer uma linha direita assim à mão livre, podem utilizar uma régua, ou como eu vou fazer aqui agora, com o lápis para ver se os olhos estavam ao mesmo nível. Serve para vocês se guiarem. Por exemplo, eu da minha orelha para ali, para a bochechinha, aquelas partes assim com aqueles piquinhos na bochecha, a linha era mais ou menos a mesma. Se eu chegar a linha até mais abaixo, consigo ver que a patinha já foge para fora dessa linha. Do outro lado, se o objeto for um objeto simétrico, ou seja, que tem dois, dividindo ao meio são duas partes iguais, é completamente simétrico, vai ter que acontecer a mesma coisa, a patinha vai ter que ficar para fora daquela linha. E vocês aí guiam-se através disso. Vocês viram eu aqui fazer uns testes com as cores aqui numa folha à parte. É uma coisa muito importante. Eu aqui decidi utilizar lápis de cor, porque quando é desenho à vista, eu acho que, pelo menos para mim, é mais fácil alcançar as cores misturando as cores do lápis de cor do que se for com marcador. Mas como vos estava a dizer, fiz ali aqueles testes de cor, porque é importante, principalmente se vocês forem fazer misturas de cores, ou se não tiverem a certeza qual das vossas cores vai ser que é mais semelhante ao objeto que vocês estão a desenhar, ou mesmo para fazer sombras, convém sempre puxarem uma folhazinha ou um bocadinho de papel, que seja, só para fazerem uns rascunhozinhos, fazerem os testes com o material que estão a usar para ver se a cor é aquela que vocês querem. Nesta parte do processo vocês estão a ver que eu já estou a pintar. Vocês podem fazer de duas maneiras. Eu não fiz a primeira opção, mas que há muitas pessoas que fazem, que é dar primeiro uma cor base. Neste caso eu punha aquele vermelho como base, sem carregar muito, e fazer os sombreados e as luzes, os realces da cor no final. Eu optei por fazer, como o material era o lápis de cor, eu opto normalmente por fazer assim, que é ir dando logo as sombras e deixando logo as partes para dar os realces. Há outros, por exemplo, se fosse com marcadores ou com aquarelas, funciona de maneira diferente, principalmente com a aquarela. Dá-se primeiro a cor base, a cor mais clarinha do fundo, e depois dá-se as sombras por cima. Deixa-se só aqueles espacinhos onde se queira brancos ou cores mais clarinhas para dar os realces. Quando vocês fazem aqueles testes de cor que eu vos estava a falar, uma coisa importante é ver se as cores misturam bem,
principalmente se utilizarem lápis de cor de marcas diferentes. Por exemplo, imagina que vocês não têm aquela cor na vossa caixa de lápis que vocês gostam mais de usar, mas têm numa outra. Testar primeiro se o material dá para misturar ou se fica com aqueles grumos. E também, se para dar as luzes, por exemplo, eu aqui utilizei um lápis branco para fazer os realces no vermelho, e convém primeiro assegurarem se o lápis branco se vai notar por cima da outra cor ou se precisam de deixar aquele espaço em branco. Pronto, no meu caso, o meu lápis branco sobrepõe a cor, mas em alguns sítios não era o suficiente, portanto, em vez de eu carregar tanto no vermelho naqueles sítios, já vou ter que dar uma camada mais ao de leve. E este lápis branco da Caran d'Ache, que são os lápis que eu estou a utilizar, são os mesmos que eu tenho da minha caixinha da Caran d'Ache. Eles misturam muito bem, não são os melhores. A Caran d'Ache tem linhas mais profissionais, assim como outras marcas, como a Faber-Castell e outras mais baratas. Tem lápis escolares e tem lápis mais profissionais. Estes lápis são muito bons e eu com eles conseguia fazer a sobreposição do branco, mas havia zonas em que eu queria deixar realmente mais claro e então tive que fazer aquilo que vos estava a explicar, de não carregar tanto o lápis vermelho. A mesma coisa para fazer aqui as sombras, eu utilizei cinzento. Poderia ter utilizado preto ou castanho, são cores que também dá para usar para fazer as sombras do vermelho, mas temos que ver também de acordo com aquilo que está à nossa frente, para qual é que é a cor que está a puxar mais. Se eu fosse pôr aqui um castanho não ia ficar tão idêntico à realidade, então o melhor seria o cinzento, o preto já ficaria muito escuro. No final, vocês veem aqui, em alguns sítios eu até dei uns tonzinhos rosados, porque a Afia tem uma textura um pouco de borracha, porque ela também dá para apagar. É um bocado de borracha e então o vermelho também não é assim tão vermelho vivo, parece assim um pouco mais rosado. Em algumas partes eu optei por fazer essa mistura. Em relação às luzes e sombras, vocês quando estão a olhar para a peça, vocês já vão conseguir distinguir que onde a peça está mais clara tem luz e onde está mais escura tem sombra. Normalmente, se a peça está a receber uma luz direta de cima, por exemplo, ela em cima vai ter luz e tudo o que estiver por baixo vai ter sombra. Se estiver a receber luz da parte direita, dessa parte vai ter pontos de luz, da outra parte vai ter pontos de sombra. Ou seja, se vocês tiverem uma parte da peça muito clara, toda essa parte da peça vai ser mais clara do que o outro lado, que vai ter sempre mais sombra. Estas luzes e sombras, como vocês veem aqui e devem saber, é aquilo que vai dar dimensão às coisas, vai ficar com 3 dimensões, que é isto que parece que realmente está ali aquela peça. Por exemplo, se vocês olharem ali para as bolinhas dos olhos e para a bolinha do nariz, conseguem perceber muito bem que de um lado ela começa branquinha, depois fica vermelha e do outro lado ela já está mais escura, mais cinzenta. Isso é o que vai dar dimensão às coisas, todas estas luzes e sombras é o que vai realçar o vosso desenho. Porque se eu não tivesse feito luz e sombra e tivesse pintado tudo vermelho, porque logicamente o objeto é todo vermelho, mas como tem 3 dimensões, fica com luzes e sombras, nós temos que fazer esse efeito para ele ficar real. Aqui eu já estou a fazer a sombra do objeto sobre a superfície, ou seja, se eu colocar um objeto no chão, faz uma sombra lá. Se colocar na mesa, também faz uma sombra. E então aqui o que eu estou a fazer é, para dar mais a sensação de que o objeto está lá, temos que fazer a sombra sob o objeto. Fiz ali aquela parte ali nas patinhas, nota-se que ficou ali um bocadinho mais escuro, e aqui vocês não notam muito bem, nota-se mais quando se vê ao vivo, mas tem uma ligeira sombra ali atrás, que é a cabecinha da raposa, também faz sombra. Bem, e é isto. Espero que o conteúdo tenha sido interessante e vos tenha ajudado. Que deixem o like, subscrevam o canal se ainda não são inscritos, ativem o sininho da notificação para não perderem um único vídeo e vemo-nos no próximo vídeo.